Olá pessoal, sou a Beatriz do grupo de monitorias da Unifei e hoje vamos falar sobre matriz. Primeiramente, devemos saber que matriz é um grupo de números distribuídos em uma escala m por n, em que m indica o número de linhas que a matriz possui e n o número de colunas. Nesse caso, a matriz A possui 2 linhas e 2 colunas. Quando uma matriz possui o mesmo número de linhas e colunas, dizemos que ela é quadrada. Outro fator importante são os elementos de uma matriz, denotados por uma letra minúscula, e com um izinho, que representa em qual linha aquele elemento está, e um J, que representa em qual coluna aquele elemento está. Por exemplo, o elemento Azinho 2, 3 está na segunda linha e na terceira coluna. Legal! Mas e se duas matrizes forem iguais? Primeiramente, para que as duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter o mesmo tamanho. Outro fator é que os elementos correspondentes devem ser iguais, ou seja, os elementos com a mesma posição devem ser iguais. Exemplo, nessa matriz A e B, elas têm o mesmo tamanho e todos os elementos de mesma entrada são iguais. Agora, vamos falar sobre a transposta de uma matriz e da matriz identidade. A transposta de uma matriz transforma as colunas da matriz em linhas e as linhas em colunas, e é denotada por um Tzinho que fica no expoente da matriz. Já a matriz identidade é uma matriz quadrada, denotada por uma letra I maiúscula, que tem todos os seus elementos da sua diagonal principal iguais a 1, e os demais elementos iguais a 0. Bom, mas se tivermos um número multiplicando uma matriz, nesse caso, basta multiplicar esse número por cada uma das entradas da matriz. Por exemplo, neste caso, temos o 3 multiplicando a matriz A, então devemos multiplicar o 3 por cada número que está em A, obtendo a matriz produto. Agora, como ocorre a soma e a subtração de matrizes? Primeiramente, as matrizes precisam ser do mesmo tamanho para podermos somar ou subtrair. A partir daí, basta somar ou subtrair os elementos de mesma posição. Exemplo, temos a matriz A e B, elas são do mesmo tamanho, então a gente soma os elementos correspondentes, 1 com 1, 2 com 2, 3 por 3 e assim por diante. Portanto, para concluir a explicação, quero relembrar que a matriz A tem um tamanho m por n e os elementos dela é denotada por Azinho. Podemos achar a transposta de uma matriz, multiplicá-la por um número, somá-la, subtraí-la e muito mais. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo e lembre-se de participar da monitoria que ocorrerá hoje das 14 às 16 horas. Muito obrigada pela participação. Até logo!